Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja com vocês, meus queridos amigos. Venho até vocês para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitaram a terra, Deus concedeu a missão de vir esclarecê-los. Bendito seja o Pai da graça que nos dá podermos ajudá-los na evolução. Que o Santo Espírito me ilumine e me ajude a tornar minhas palavras compreensíveis e que me dê a graça de pô-las ao alcance de todos. Por todos vocês encarnados que estão em expiação e que buscam a luz, rogo que a bondade de Deus venha em meu auxílio, a fim de que eu possa fazer brilhar essa luz aos seus olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vocês. Os grandes exemplos de humildade que lhes são dados são bem pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, poderão vocês ser caridosos com o seu próximo? De modo algum poderão ser caridosos sem humildade, porque a humildade é o sentimento que revela os homens espiritualizados. É a humildade que, em nos fazendo ver a todos como iguais, nos leva a sentir-nos como irmãos que se devem ajudar mutuamente e juntos encaminhar-nos para o bem. Sem humildade, vocês se enfeitam de virtudes que ainda não possuem, assemelhando-se às criaturas que vestem algumas roupas tão somente para ocultar as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva, lembrando-se da humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas a seu merecimento pessoal e que as suas qualidades são superiores às do pobre. Acreditam que as coisas de que dispõem lhes são devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Que zombaria e que cegueira! Deus faria entre vocês distinção pelos corpos? O envoltório físico do pobre não é o mesmo que o do rico? Teria feito o Criador duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não atribuam ao Criador jamais as ideias urdidas pelos seus cérebros orgulhosos. Rico, enquanto você dorme em moradas confortáveis ao abrigo das intempéries, você não sabe que milhares de seus irmãos que valem tanto quanto você estão em barracos paupérrimos? O infeliz que passa fome não é seu irmão em Deus? Sei que ao ouvir esta comparação o seu orgulho se revolta. Você concordará em dar uma esmola ao pobre, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. O que? Exclamará você. Eu, nascido de boa família, um dos grandes da terra, ser igual a um desses miseráveis cobertos de trapos e sujeiras? Essa é uma vã fantasia de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus os teria colocado tão abaixo e a mim em tão alta posição? É verdade que as roupas com que você se veste não se assemelham àquelas que vestem os pobres, mas se você e o pobre se despirem, qual a diferença que haverá entre vocês dois? A origem da família, dirá você em resposta, mas a química não descobre nenhuma diferença entre o sangue de quem vem da raiz de uma família abastada e a do último dos miseráveis, entre o sangue do empregador e o sangue do empregado. Quem lhe diz que também você não foi tão pobre e infeliz quanto ele, que também não haja você pedido esmolas, que não pedirá um dia favores a esse mesmo que hoje você despreza? As riquezas porventura são eternas? Se não antes, não terminam todas as riquezas com o próprio corpo físico, revestimento perecível de seu espírito? Revista-se de humildade. Somente sob a luz da humildade, os seus olhos se abrirão para a realidade das coisas deste mundo, permitindo-lhe compreender quais as que fazem a grandeza da alma e quais as que levam à humilhação. Reflita que a morte não poupará você, como não poupa a nenhum outro homem. O seu renome não o preservará dela. A morte poderá buscá-lo amanhã, hoje mesmo, a qualquer hora. E se quando ela chegar você estiver amortalhado em seu orgulho, quanto lamentarei, pois que você será digno de compaixão. Orgulhosos, que eram vocês antes do renome de família e de serem poderosos? Talvez vocês estivessem abaixo de seus empregados. Curvem, portanto, as suas cabeças altivas, porque Deus pode fazê-las rebaixarem-se justo no momento em que vocês as elevarem mais. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os diferenciam aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência. Todos os corpos são feitos da mesma massa.
Suas posições e seus nomes em nada modificam seu espírito e seu corpo. O que é da terra permanecerá no túmulo, e não será o que fica no túmulo que lhes dará a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os únicos títulos de nobreza espiritual. Pobre criatura, você é mãe, seus filhos sofrem, eles sentem frio, eles sentem fome. Você vai, curvada sob o peso de sua cruz, humilhar-se para conseguir um pedaço de pão para eles. Oh, curvo-me diante de você. Quanto você é nobremente santa e grande aos meus olhos. Espere e ore. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos pelas aflições, mas confiantes em Deus, será dado o reino dos céus. E você, jovem menina, pobre criança, muito cedo lançada em rudes trabalhos e a duras privações, por que estes tristes pensamentos? Por que você chora? Que seus olhos se elevem, piedosos e serenos, para o Pai Celestial, porque até aos pequeninos pássaros Ele dá o alimento. Tenha confiança na providência divina, que não a abandonará jamais. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater o seu coração, bem eu sei. Você desejaria vestir-se bem e viver entre os felizes da terra. Você diz que, como as demais mulheres que você vê passar despreocupadas e risonhas, você poderia ser rica também. Oh, cale-se, criança! Se você soubesse quantas lágrimas e dores se ocultam debaixo dessas roupas, quantos suspiros dolorosos são abafados debaixo dessa alegria ruidosa, você preferiria a sua humilde casinha e a sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus, se você não quiser que o Espírito benevolente que a protege saia do seu lado e retorne ao seio do Senhor, deixando-a só, entregue a seus remorsos, sem orientação, sem amparo neste mundo, onde você ficará desorientada e aguardando sofrer ainda mais na vida espiritual. Todos vocês que sofrem as injustiças dos homens, sejam indulgentes para com as faltas de seus irmãos. Lembrem-se de que vocês mesmos não estão isentos de erro. A indulgência é caridade, mas também é humildade. Se vocês sofrem pelas calúnias, curvem suas cabeças diante dessa prova. Que lhes importa a calúnia do mundo? Se a sua conduta é pura e reta, Deus não poderá lhes recompensar? Suportar com coragem as humilhações impostas pelos homens é ser humilde, e com isso reconhecerão que somente Deus é grande e todo-poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre a terra para que os homens aprendam as leis que eles esqueceram? Deverá Jesus novamente expulsar os vendilhões do templo que maculam a casa que é unicamente de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus lhes conceder essa graça, se vocês não renegarão de novo a Jesus como fizeram outrora? Se vocês não o acusariam de blasfemador, porque ele abateria o orgulho dos fariseus modernos? É bem possível que, inclusive, vocês o obrigassem a refazer o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi ao Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram ouro e joias para ser feito um ídolo que eles adoraram. Homens de hoje, vocês fazem o mesmo que esses israelitas. O Cristo lhes legou uma doutrina, deu-lhes o exemplo de todas as virtudes e vocês abandonaram exemplos e preceitos. Cada um de vocês, juntando as suas paixões, criou um Deus de acordo com a sua vontade. Segundo uns, um Deus terrível e sanguinário. Segundo outros, um Deus desinteressado das coisas do mundo. O Deus que vocês criaram é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria a seu gosto e às suas ideias. Despertem, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos lhes toque os corações. Sejam generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, façam o bem com humildade, que cada um vá demolindo, pouco a pouco, os altares que vocês mesmos edificaram para o orgulho. Em resumo, conclamo-os para que sejam verdadeiramente cristãos, e vocês alcançarão o reino da verdade. Não duvidem da bondade de Deus no momento em que Ele dá tantas provas de sua misericórdia. Viemos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor lhes der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, possa o enviado celeste os encontrar formando uma grande família. Que os seus corações dóceis e humildes sejam dignos de entender a palavra divina que Ele lhes vem trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as flores que aí vocês depositaram para o seu retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então a terra se tornará um paraíso.
Mas se vocês permanecerem insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a sociedade civilizada de vocês, rica em conhecimentos e tão pobre de bons sentimentos, então nada mais nos restará do que chorar e gemer pelo destino de vocês. Mas não, assim não será. Voltem-se para Deus, seu Pai, e então nós todos, que houvermos sido instrumentos do cumprimento da vontade divina, entoaremos o cântico de gratidão ao Senhor, para agradecer pela sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Homens, por que se queixar das calamidades que vocês mesmos amontoaram sobre as suas cabeças? Vocês desprezaram a santa e divina moral do Cristo. Não se espantem, pois, de que a taça da iniquidade tenha transbordado por todos os lados. O mal-estar generaliza-se. A quem transferir a culpa se esse mal se deve a vocês mesmos, que se aniquilam uns aos outros? Vocês não podem ser felizes se não quiserem fazer o bem mutuamente. Mas como a benevolência pode existir junto com o orgulho? O orgulho, eis aí a origem de todos os seus males. Apliquem-se, pois, em combatê-lo se não quiserem perpetuar as suas funestas consequências. Um único meio se oferece a vocês para destruir o orgulho, mas embora único, é infalível. É tomarem por regra invariável de conduta a lei do Cristo, lei essa cuja interpretação vocês têm rejeitado ou falseado. Por que vocês gostam tanto do que brilha e encanta os olhos, em lugar daquilo que toca o coração? Por que buscam tanto os vícios que nascem da opulência, enquanto vocês somente têm um olhar de desdém para o que é verdadeiramente meritório, mas que se oculta na humildade? Quando um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer parte, todas as portas se abrem, todas as atenções se centralizam nele, enquanto vocês mal se dignam de conceder um gesto de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo dinheiro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse elas podem ter em se corrigir de seus defeitos morais? Diferente seria, no entanto, se o vício dourado fosse rejeitado pela opinião geral dos homens, tanto quanto se tem rejeitado o vício em farrapos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que lhe agrada. Século de cupidez e de dinheiro, dizem vocês. Sem dúvida, mas por que vocês deixaram que as necessidades materiais se tornassem mais importantes que o bom senso e a razão? Porque cada um há de querer colocar-se acima de seu irmão. A sociedade sofre, de repente, as consequências dessas equivocadas noções de valores. Não esqueçam, portanto, que esse estado de valores trocados é um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge seus limites extremos, esse é o indicador de uma queda próxima. A lei de Deus nunca deixa os soberbos livres de consequências dolorosas. Se lhes é permitido subir ao máximo do orgulho, é para que tenham tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que de tempo em tempo a soberba sofre como advertência. Mas ao invés de descerem de seu pedestal, eles se revoltam nas horas dos reveses. Então, quando a reflexão não lhes é suficiente para buscarem a humildade, as reações dolorosas de sua conduta doentia os abatem inteiramente, e a queda deles é de resultados tanto mais funestos quanto mais alta tenha sido a posição que os orgulhosos alcançaram. Pobre raça humana, o egoísmo lhe corrompeu todos os caminhos. Tome novamente coragem, apesar de tudo. Na sua misericórdia divina, Deus lhe envia um remédio eficaz para os seus males, um socorro inesperado para a sua aflição. Abra os olhos para a luz. Eis aqui as almas dos que se foram e que voltam no mundo espiritual para tornar a chamar os homens para os seus verdadeiros deveres. Essas almas lhe dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de sua existência transitória são coisas sem significação diante da eternidade. Essas almas lhes dirão que na espiritualidade o maior é aquele que foi mais humilde entre os pequeninos da terra, que aquele que mais amou seus irmãos é o que será o mais amado no céu, que os poderosos da terra que abusaram de sua autoridade terão as lições ásperas, a fim de aprenderem a servir, que a caridade e a humildade, essas duas irmãs que caminham de mão dadas, são as qualidades mais eficazes para obter-se a graça diante do Pai Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862.